Então o nascimento de Cristo já foi algo extraordinário. E Jesus passa a crescer, ele sabe da sua missão. Eu acredito que os seus pais o instruem e fala a respeito da sua missão aqui na terra, qual era o motivo da sua vinda. Ele foi ensinado, ele foi instruído. E a partir do momento que ele descobre a sua vocação como ser humano, ele descobre a sua missão na terra, ele passa a se dedicar, ele passa a se empenhar na missão que o Pai havia entregado para ele. Então Cristo Jesus, ainda muito novo, passa a se destacar na sua carreira, ainda que ele estivesse no anonimato, ainda que a fama não estivesse correndo a respeito do seu nome, ele já estava vivendo coisas tremendas, mesmo com pouca idade. Porém, oficialmente ainda não tinha iniciado o seu ministério. Porém, oficialmente o Senhor não havia anunciado o seu ministério na terra. E nós precisamos entender isso, porque tem ministérios que homens anunciam, tem ministério que nós mesmos anunciamos, mas tem ministério que é o próprio Deus que anuncia. Então Jesus, com seus 30 anos de idade, o pai lhe dá orientação e diz: filho, agora chegou a hora, chegou o seu tempo, chegou o momento de você cumprir a sua missão, chegou o momento de você realizar aquilo que você foi para realizar. Então Jesus é conduzido em direção ao Jordão, aonde seu primo João, conhecido como João o Batista, ou João aquele que batiza, João tinha o seu ministério muito famoso na terra. Inclusive Jesus disse que dos nascidos de mulher não existia ninguém maior do que João Batista. Então João Batista estava tendo o seu ministério próspero diante de Deus e diante dos homens. João Batista morava no deserto. João Batista se alimentava de gafanhoto e mel. Porém, o resultado das suas mensagens eram resultados profundos. Os resultados da sua mensagem eram resultados poderosos. E Cristo Jesus foi batizado por João o Batista. A partir desse momento, quando Jesus sobe as águas batismais, o Espírito de Deus, de forma corpórea, de uma pomba, pousa sobre ele, e uma voz do céu brada, uma voz do céu anuncia, dizendo: este daí é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse daí é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse momento, quem está anunciando o ministério de Cristo é o próprio Deus. Nesse momento, quem está dizendo que ele é o Filho do Pai é o próprio Senhor. Há momentos que o próprio Deus vai anunciar o teu ministério. Há momentos que o próprio Pai vai anunciar a tua chamada. Mas no momento em que o Pai anuncia que Cristo, ele é o Filho de Deus, esse daí é o meu filho em quem tenho prazer, em quem tenho orgulho, porque ele aceitou a sua missão na terra. Mas após o Pai anunciar o ministério de Cristo, a gente pensa que Jesus já vai se assentar num trono, a gente pensa que Jesus vai ser convidado para grandes sinagogas, para palestrar, para deixar uma palavra do Pai. Não, o primeiro passo que Jesus vai dar, o primeiro ambiente que o Pai vai direcionar ele é para o deserto. Repara o momento da tentação, porque antes de Deus te honrar, ele vai te levar para o deserto e ele vai permitir que Satanás tente a tua vida, tente as tuas emoções, tente os seus desejos. Jesus está no deserto depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. E Satanás chega com ele e diz: se verdadeiramente tu és aquele que Deus disse que você é, transforma esta pedra em pão. Jesus olha para ele e diz: em verdade vos digo, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentação que Satanás ele vai lançar
para aquele que Deus anuncia o seu chamado, para aquele que Deus anuncia o seu ministério, é o pão na mesa. Esse pão na mesa é momento difícil, porque se Deus te levou para o deserto, você está em jejum, vai ter pouco pão na mesa. Aí Satanás vai te oferecer: eu tenho mais para você, eu tenho mais pão para te entregar, eu tenho algo maior para te entregar do que o Pai te ofereceu. Mas Jesus estava cheio do Espírito e ele não caiu nesta tentação de Satanás. Aí Satanás vai levar Jesus para o alto de um pináculo e de repente diz para ele: lança-te daqui para baixo, porque escrito está que o Senhor Deus dará ordem aos anjos a teu respeito e não deixará que o teu pé tropece em alguma pedra. Jesus olhou para ele e disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O primeiro passo que Satanás vai tomar é tentar te induzir com pão na mesa. O segundo passo que Satanás vai tomar é tentar te matar, é tentar tirar a tua própria vida. Então você precisa andar com muita cautela, você precisa andar com muita vigilância, porque Satanás, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Jesus venceu o diabo. Aí o diabo vai tentar Jesus com a última tentação. É aí que muitos ministérios despencam, é aí que muitos homens de Deus desabam, é aí que muitas mulheres de Deus abrem mão do banquete de Deus pela proposta do diabo. Satanás chegou e disse: você está vendo todos os poderes da terra? Estou vendo, eu estou enxergando. Satanás disse: tudo isso me foi dado e tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Sabe o que Satanás está dizendo? A partir do momento que você aceitar esse reino, esse poder, essa autoridade, você vai ter que abandonar o Pai e vai ter que se curvar para mim. Você vai ter que abandonar o teu chamado e vai ter que aceitar a proposta que eu estou te dando. Aí de repente Jesus olhou para ele e já irado disse: para trás de mim, Satanás, escrito está: ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Levante a tua mão direita para o céu, que eu libero uma palavra para você. Quando as propostas do diabo vierem, e essa proposta vier para te tirar da presença do Pai, recua, retroceda, não abandona a tua chamada, não abandona o teu ministério, porque Deus tem banquete maior do que Satanás pode oferecer para você. Deus tem coisa grande para a tua história. Para trás de mim, Satanás. Aí Satanás se retirou, os anjos de Deus fizeram um banquete e serviram a Jesus. Porque após a rejeição da proposta de Satanás, está o banquete de Deus te esperando. Então Jesus, em tão pouco tempo, com 30 anos de idade, o primeiro degrau que Deus leva ele é o deserto. E depois que Jesus passou por essas três tentações, a tentação do pão, a tentação de ser induzido à morte, e a terceira tentação, que é a tentação da entrega do poder. Jesus passou por essas três fases. Porque primeiro Satanás vai te oferecer migalha, um pedaço de pão. E depois Satanás vai te oferecer poder, autoridade, honrarias na terra. E você precisa estar firme, você precisa estar forte para resistir às tentações do diabo, para resistir às tentações do adversário. Então, a partir desse momento, Jesus passa a fazer grandes milagres, prodígios e maravilhas. Em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho.
E Jesus agora começa a ganhar fama, o seu ministério começa a se tornar notório na terra. E durante 3 anos e meio, Jesus fez coisas extraordinárias. Durante 3 anos e meio, Jesus curou muitas doenças, inclusive a lepra, a cegueira e a paralisia. Durante 3 anos e meio, Jesus ressuscitou pelo menos 3 pessoas. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e Jesus também teve poder sobre a natureza. Jesus realizou milagres na natureza. Ele mandou acalmar o mar, ele mandou acalmar a tempestade, ele multiplicou pães e peixes. Durante 3 anos e meio, Jesus viveu coisas extraordinárias, porque na mesma intensidade que você se entrega na tua chamada, é a mesma intensidade de milagres que você viverá. Se você ora pouco, você verá pouco milagre. Se você busca a Deus pouco, você vai receber pouco. Se você adora a Deus pouco, você vai receber poucas coisas da parte de Deus. A mesma intensidade que você entrega será a mesma intensidade que você irá receber. E Jesus se entregou de forma intensa, Jesus se entregou de forma completa. E durante 3 anos e meio, Jesus vai entregar a sua própria vida. Jesus vai cumprir com excelência o seu ministério. Satanás tentou matar ele, mas ele disse: ninguém me mata, eu mesmo vou me entregar, por amor à minha igreja, por amor ao meu povo, por amor àquele que eu amei de todo o meu coração. Jesus se entrega à morte. Ele foi preso, foi crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aqui eu já caminho para a conclusão desta palavra. Durante 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, Jesus fez coisas extraordinárias. Jesus foi capaz de ressuscitar mortos. Jesus foi capaz de curar os enfermos. Jesus foi capaz de andar sobre o mar. Durante 3 anos e 6 meses, Jesus fez coisas poderosas. E Jesus olhou para o seu povo, depois de morrer e ressuscitar, e entender que estava indo para o céu. Ele disse: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder. E qual é esse poder? É o mesmo poder que habita em mim, é o mesmo poder que me usa, é o Espírito de Deus que me usa. Então eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus te entregou poder. Você pode viver milagres também. Em Mateus capítulo 16, versículo 15, 17 e 15, 16, 17 e 18 diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo te deu poder, Cristo te deu autoridade, Cristo te deu poder, Cristo te deu autoridade. Aí eu pergunto para você: você tem usado este poder que você recebeu? Você tem usado essa autoridade que Deus te deu? Autoridade para expulsar os demônios. Pastor, quando eu vejo alguém endemoniado, eu já corro logo. Pastor, quando eu vejo um enfermo, eu já corro logo. Eu nem oro por ele, eu nem oro por ela. Então você está abrindo mão daquilo que Cristo nos entregou. Você está abrindo mão do poder que Cristo entregou para a igreja. O que Jesus está dizendo é: eu estou indo para o Pai, mas eu vou te entregar o mesmo poder que eu recebi. Eu vou entregar para a minha igreja.
E quem entende o poder que recebeu é diferente. Pedro entendeu que havia recebido um poder. E quando ele estava entrando na Porta Formosa, no templo, para orar, às 3 horas da tarde, à 9ª hora, de repente alguém pediu para ele, o paralítico disse: me ajuda, me dá uma moeda. Aí Pedro olhou e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo especial para você. O que é que você tem? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Eu tenho a autoridade que Cristo me entregou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta agora e anda. Quantos milagres você tem vivido na sua chamada, no seu ministério? Qual é a intensidade que você tem se entregado para a sua vocação? Eu já tive a oportunidade de ver muitos milagres acontecerem. Eu já tive o privilégio de ver muitos milagres acontecerem após uma oração finalizada no nome de Jesus. Porque o poder supremo é de Cristo, está no nome dele, e ele nos entregou esse poder através do nome dele. A chave é o nome dele. Se você orar por alguém e disser: seja curado, eu profetizo, eu decreto, seja curado. Se você não disser em nome de Jesus, a oração está inválida. O selo para o milagre, para que você possa de fato mostrar o poder que você recebeu de Cristo, é finalizando com o nome dele. Eu profetizo a cura em nome de Jesus. Então tem que ser desta forma. No estado de São Paulo, uma vez eu recebia muitas ligações, pedidos para visitar, orar no lar, por enfermos. Uma certa feita nós fomos convidados para orar por uma família extremamente católica. Mas eles ouviram falar dos feitos do Senhor e nos chamaram para orar. Nós fomos lá, chamei uma equipe, nós fomos lá orar. Enquanto tinha algumas pessoas na sala, eu adentrei no quarto, o filho disse: o meu pai está ali, é ele que está enfermo. Eu abri a porta do quarto, entrei, o homem estava leproso e com o corpo todo inchado. E de repente ele não conseguia falar porque a sua garganta estava extremamente inchada. Mas no momento que eu comecei a orar, as lágrimas escorreram dos seus olhos. E no momento que as lágrimas escorreram dos olhos, eu não perdi a oportunidade. Eu disse: você quer entregar a sua vida para Jesus? Se você quiser entregar a sua vida para Jesus agora, balance a sua cabeça em sinal de sim. Ele balançou a cabeça em lágrimas, concordando, dizendo: eu quero aceitar esse Cristo. E no momento que ele aceitou a Cristo, eu comecei a orar por ele. Coloquei o óleo da unção sobre as minhas mãos, impus sobre ele, impus sobre a cabeça dele, sobre o seu pescoço, sobre o seu corpo que estava extremamente inchado e todo ferido. Eu profetizei a cura no nome do Senhor Jesus. Eu disse: em nome de Jesus, eu profetizo que você está sendo curado agora. Esta ferida está sendo cessada agora. O seu corpo vai desinchar e o nome do Senhor será glorificado. Eu disse para ele: você crê nisso? Ele baixou a cabeça em lágrimas, dizendo, caiu aqui o microfone, dizendo: sim, eu creio. Eu disse: pois se prepara para viver grandes milagres na sua história. E com menos de uma semana depois, nós recebemos uma outra ligação. E essa ligação é: pastor, o senhor é o pastor que veio orar aqui pelo meu pai? Disse: sim, nós fomos orar aí esta semana. Aí ele disse: eu tenho uma notícia para lhe falar. Nós levamos o meu pai no hospital, porque no outro dia o seu corpo já estava todo desinchado. Ele voltou a falar e ele disse que queria ir no hospital. Nós levamos ele no hospital. O médico fez aquela bateria de exames e de repente ele disse: o seu pai está curado. Não sei o que aconteceu, a enfermidade cessou. Está aqui os dois documentos, o que ele estava enfermo e o que ele está curado. Quem foi o médico que ajudou ele? Foi o médico dos médicos, foi Jesus de Nazaré. Foi aquele que deu poder para a igreja. Cristo te deu poder e autoridade. Você precisa usar aquilo que o Pai te deu, aquilo que Cristo, Filho, nos entregou.
Entenda que Jesus cumpriu a sua missão na terra. Ele subiu ao céu, retornou ao seu lugar de origem. E Ele conta com a sua igreja na terra. Aí eu te pergunto, aqui eu encerro. Quanto tempo você tem que é crente? Pastor, eu tenho 1 ano que eu sou crente. Pastor, eu sou de berço evangélico. Não tem negócio de berço evangélico, né? Eu procurei para os 3 filhos. Eu ia nas lojas, tem berço evangélico aí? Não tem. Tem masculino e feminino. Berço evangélico não chegou ainda. Pastor, eu nasci e me criei na igreja. Eu cresci dentro da igreja, fiz parte do grupo das crianças, adolescentes, jovens, ciclo de oração. Mas aí eu te pergunto, o que você tem feito durante esse tempo? Jesus em 3 anos e 6 meses vivenciou coisas extraordinárias. Quantos testemunhos você tem para contar? Quais são as tuas obras? 3 perguntas. Quanto tempo você tem que é crente? Segunda pergunta, o que você tem feito neste tempo? Terceira pergunta, quais são as suas obras? Porque no dia do juízo final, o Pai vai abrir o livro das obras. E Ele vai mostrar para você quais são as suas obras. Eu te pergunto, aqui em terra, em vida aqui, quais são as suas obras? É um momento que você para pensar e diz, pastor, eu tenho 1 ano que eu sou crente. 1 ano tem quantos dias? Já tem gente que tem dúvida. 1 ano tem quantos dias? 365 dias. Pastor, as minhas obras são, todo domingo eu estou na igreja com a minha família. É. Quantos domingos tem durante 1 ano? 53 domingos. São 365 dias. Aí você vem 53 dias para a igreja. E os 312 dias restantes, o que é que você faz? O que é que você tem feito? Como você tem utilizado o seu tempo? Pastor, eu faço muito, eu vou para a igreja todo domingo. 53 dias e tem 312 dias livre. Quais são as suas obras durante esse tempo? O que você tem realizado? Pastor, eu só não faço mais porque eu não tenho oportunidade para pregar na igreja. Você tem redes sociais? Abra uma live e pregue, tem uma multidão lá querendo te ouvir. Abre uma live e ore pelas vidas, tem uma multidão lá precisando de oração. Eu perdi as contas de quantos testemunhos eu já ouvi de curas e milagres em oração pelas redes sociais. John Wesley entendeu isso. E ele não esperava por oportunidades dentro do templo. Ele disse, o mundo é a minha paróquia. Pegava o seu cavalo e pregava de 3 a 4 sermões por dia. Aonde tinha uma multidão, lá John Wesley parava e pregava. Nas praças, nos bancos, nos supermercados. John Wesley entendeu que o mundo é a sua paróquia, ele não poderia perder tempo. O propósito dele era ganhar 1 milhão de almas para Jesus. O que você tem feito pelo reino? Pastor, eu não tenho oportunidade de cantar na igreja. Você tem usado as suas redes sociais para cantar lá? Para louvar? Não, pastor, eu tenho usado para fazer dancinha em TikTok porque eu sou TikTok. Essa é a tua missão que Deus te entregou? Não. Então abandona esse trem, meu irmão. Larga de mão esse laço. Porque isso não vai te levar ao céu, isso vai te levar ao precipício. Abandona a dancinha do TikTok, do Kawaii, de sei lá o que mais, e começa a pregar a palavra de Deus nas redes sociais. Começa a compartilhar o evangelho nas redes sociais. A mensagem de Cristo era sobre o evangelho do reino. Qual tem sido a tua mensagem na tua vida? Que mensagem você tem transmitido para os teus ouvintes? Que mensagem você tem transmitido para os teus seguidores? Pastor, eu tenho 3.000 seguidores, eu tenho 10.000 seguidores. Qual é a mensagem que você tem transmitido para eles? Qual é a palavra que você libera para eles diariamente?
Pastor, o que eu faço lá é ensinar a dançar TikTok, porque eu aprendi todos os passos. Isso está edificando a sua vida? Não. Então abandona. Abre mão daquilo que te afasta de Deus. Está na hora de você abandonar o que te afasta de Deus. Se afasta de Deus. Ou você se afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar de Deus. É você que decide. É você que tem esse poder de decisão nas suas mãos. O ano inteiro tem 8.766 horas. E se você vem 53 domingos durante um ano, você está vindo 106 horas por ano na igreja. E as 8.660 horas, o que é que você tem feito? Pastor, eu venho 106 horas durante um ano na igreja. Olha lá o feedback do teu Instagram durante um ano para ver quantas horas você passa no Instagram. Quais são as suas obras? Se for medir na balança de Deus, como tem sido as suas obras? O que você tem feito pelo reino? Nessas 8.766 horas. E se você vem todo domingo para a igreja, tem usado 106 horas. E essas 8.660 horas, o que você tem feito? Pastor, eu estou escrevendo um livro, glória a Deus. Pastor, eu estou orando, glória a Deus. Pastor, eu estou lendo a Bíblia, glória a Deus. Tem gente aí, meu irmão, que faz dancinha em TikTok e ainda canta a música inteira. Lançou ontem. O abençoado, a abençoada já sabe do começo ao fim. Mas coloca um louvor na igreja, aí não abre o bico para nada. Fecha a cara, faz cara de delegado. Não gostei desse hino. Se fosse um sertanejozão, você ia gostar, né? Está na hora da gente começar a se colocar na posição que Deus quer. Está na hora da gente parar de brincar de ser crente. Está na hora da gente parar de brincar com o evangelho. Se colocar na posição que Deus quer e cumprir com excelência a nossa chamada. E cumprir com excelência o nosso ministério. Jesus viveu 3 anos e meio do seu ministério de uma busca intensa. Pastor, eu trabalho, eu não sou desocupado não. Quantas horas por dia é? O dia tem quantas horas? 24 horas? Qual é o horário de trabalho comercial? Quantas horas são? Quantas horas restam? 16, correto? O que você tem feito nas 16 horas? Pastor, é 8 horas de sono e 8 horas no TikTok, aprendendo dancinha nova para mim postar para os meus seguidores. Você está jogando o seu tempo no lixo. Você está desperdiçando o seu tempo. Está na hora de começar a investir o seu tempo no reino. Vai ler a Bíblia. Vai aprender sobre a palavra de Deus. Vai ter gincana no retiro. E eu já recebi mensagem esclarecendo dúvidas. Pastor, eu queria entender mais sobre isso. Eu acho isso muito legal. Porque isso é um investimento. Vai chegar o retiro espiritual, vai ter a gincana bíblica. Aí tem gente que não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Agora pergunta a idade do maior dançarino de TikTok da internet. Sabe a idade, a data de nascimento, quem é o pai, quem é a mãe? Pergunta a idade do ator lá do dorama. Sabe tudo e todos os detalhes. Sabe aonde mora. Sabe se vai na igreja ou não. Uma vez me disseram, pastor, eu assisto dorama, mas tem um que é crente. Ah, é? E os outros? Ah, os outros não são não, mas tem um que é. Tem um que é de Deus, e o resto é de quê? Então, meu irmão, você tem perdido o seu tempo. Aí lança, não tem português, é na legenda. Assiste tudo e lê tudo, manda ler a Bíblia. Dá um sono, meu irmão, é uma abertura de boca que é só o sangue de Cristo. Tem que estar lendo a Bíblia e alguém do lado com medo, que se a queixada deslocar, tem que voltar para o lugar de novo, tanto bocejar. Perde tempo lendo a legenda de um filme de 2 horas, mas não passa 10 minutos lendo a palavra de Deus. Não consegue. Porque aquilo que te traz interesse
é aquilo que faz você perder o sono. Aquilo que faz você sentir sono é o que você não tem interesse. Você está fazendo a marra. Sabe as pessoas que vêm para a igreja e dormem no culto? Não é porque está muito cansado, é porque está chato. Ele não está interessado em estar ali. Sai dali, convida para ir comer um lanche. Aí, meu irmão, a pessoa está esperta. Porque aquilo lhe interessa. Opa, um lanchezinho, x-tudo, opa, isso aí que é bom, manda para cá. Aí passa o sono e conversa e conta piada e é uma maravilha. Mas o resumo dessa palavra é: quanto tempo você tem de crente? Você tem mais de 3 anos e meio, o que é que você tem feito? A pergunta final, para a gente já ir para o ato da ceia: se você partir hoje para a eternidade, quando falarem do seu nome, vão lembrar de quê? Quando citarem o teu nome, quais são as suas obras que serão lembradas da terra? Pastor, o que vão fazer, vão compartilhar todas as minhas dancinhas lá. Nem que seja depois da morte, eu vou virar famoso e famosa no TikTok. Ou você tem pregado lá. Alguém vai postar e vai dizer: olha a última mensagem de Deus que ela transmitiu. Olha a última pregação dele. Olha a última pregação dela. Olha o último louvor. Falava tudo a respeito do que está acontecendo agora. Se você partir, quais são as suas obras que serão lembradas? Pastor, quando citarem o nome de fulano de tal, será se não vão lembrar de alguém que compra e não paga? Será se vão lembrar de alguém que era... Toda rua tem aquele linguarudo, né? Toda rua, de todo bairro, tem aquele fofoqueiro abençoado. Tem que ter, toda rua, é certo. Aquela famosa coruja, não dorme, é a noite inteira. É café direto na mesa, meu irmão. Um atrás do outro para não dormir. Será se não é você essa pessoa da rua da sua casa? Será se vão lembrar de você e dizer: a coruja faleceu, o morcegão da rua faleceu, o vigilante noturno faleceu? Quais serão as suas obras? Você pode fechar os seus olhos, sentado mesmo como você está. E vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ensine, nos oriente, nos instrua a viver conforme a sua vontade, o seu querer. Pai, ensina-nos, ó Deus, a andar conforme a tua palavra. Ajuda, Senhor, aqueles que ainda não compreenderam a sua missão, a sua chamada. Ajuda eles a compreender qual é a sua missão na terra, para que eles não possam perder tempo fazendo coisas banais dessa vida, para que eles não venham perder tempo fazendo coisas que são passageiras desta vida. Ajuda cada um dos teus filhos a cumprir com excelência a sua chamada, o seu ministério, para que o seu nome seja glorificado. Só quem quer cumprir com excelência o seu chamado, levanta a sua mão para o céu. Pai, todos aqueles que estão de mãos erguidas para o céu agora, eu peço que o Senhor os ajude, dê graça, dê força, dê ânimo, dê estratégias, ó Pai, para que eles possam sair daqui e utilizar as redes sociais, os ambientes que frequentarem, para transmitir a mensagem do reino, para transmitir a tua palavra. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se você crê, obras maiores do que a dele, você fará. Você tem oportunidade de fazer grandes obras na terra. Ainda há tempo para você voltar e começar a colocar as coisas no devido lugar e cumprir com excelência o teu chamado. Eu abençoo a sua vida e profetizo um tempo de frutos a partir de hoje. Eu profetizo um tempo de prosperidade ministerial. Eu declaro que você nunca deu frutos em seu ministério, como vai dar frutos a partir de hoje, para que o nome seja glorificado. E você que recebe, diga amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Queridos, nós vamos aqui para o ato da ceia, em nome de Jesus. Antes de ir para o ato da ceia e ler o texto,
eu não posso deixar de fazer esse convite. Quero ser muito breve. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, alguém que quer se reconciliar com o Pai, pastor, eu quero tentar mais uma vez, e eu vou dar o meu